Um dos elementos mais importantes na música é o tempo. Toca uma nota só, sem contexto ou sem ritmo, geralmente não diz muita coisa por si só. É o tempo que organiza e dá sentido a essa nota, transformando-a em música. Agora eu quero chamar sua atenção para algo muito interessante. Se eu pegar essa mesma nota e eu começo a fazer divisões rítmicas com ela variadas, padrões rítmicos variados com ela, algo interessante começa a acontecer. Ela deixa de ser simplesmente apenas uma nota isolada e se transforma em música, com movimentos e com expressões. Então podemos perceber, só de ficar repetindo a nota várias vezes, com ritmo e com intenção, ela já dá um sentido totalmente diferente, onde ela começa a ganhar característica musical mais evidente e traz uma estrutura e vida ao som que estamos fazendo. Então vamos lá. Para entender como tudo isso funciona e como aplicar na prática, uma ótima maneira ou uma ótima forma de compreender é comparando a duração de uma nota como um segundo. Como o tic-tac do relógio, por exemplo. Essa relação vai ajudar a visualizar, a não só visualizar, mas também sentir o ritmo de forma mais clara. Imagine o intervalo de um segundo sendo repetido 4 vezes. Isso quer dizer que nós vamos ter aí 4 segundos sendo repetido. Se nós representarmos isso, ou melhor, cada segundo em palmas, nós teríamos algo mais ou menos assim. Ok, agora nós vamos adicionar uma nota para cada segundo. Imagine, além da palma, né? Além da palma, você toca aí uma nota no seu teclado, no piano, qualquer instrumento, né? Pode ser em qualquer instrumento. Ficaria algo assim. O que podemos sentir agora é que cada som está alinhado ao tempo, criando um padrão básico de ritmo e também de melodia. Também poderíamos trabalhar uma dinâmica, ou melhor, uma abordagem um pouco mais diferente. Seria um som, né? Eu toco uma nota e também faria um silêncio, ficaria outra sem tocar. Isso vai criar um espaçamento, né? Algo como som, né? Pausa, som e pausa. E essa alternância aí do silêncio, ela não só dá para a música uma espécie de um respiro, mas também começa aí a formar uma base rítmica que traz aí mais clareza e também tensão. Agora se eu pego a segunda nota e divido ao meio, colocando agora 2 notas na segunda parte ao tocar. Em vez de tocar uma nota só, eu vou tocar 2 notas no mesmo intervalo de tempo. Isso cria aí um padrão mais acelerado, como tipo som, pausa, som, pausa. Essa divisão transforma o ritmo, trazendo aí mais energia e mais movimento à sequência. Na música, é isso que chamamos de valores das figuras musicais. Eles representam as diferentes durações das notas e pausas, ajudando a construir o ritmo e a dar fluidez na composição. Na linguagem musical, usamos uma figura base que vale um tempo, e a partir dela, outras figuras são construídas, valendo o dobro ou metade dela, criando uma relação proporcional
entre os valores rítmicos. Pense numa pizza. Você pode cortá-la ao meio e ficar com 2 fatias grandes, ou pode cortá-la em 4 pedaços menores. Na música, funciona de forma semelhante. Partimos de uma figura base e podemos dividi-la, criando diferentes durações, em partes menores ou até dobrar o tempo dela. O ponto-chave aqui é perceber que tudo gira em torno de uma referência. É ela que serve para determinar todas as outras proporções e relações. No nosso caso aqui, a referência foi uma pizza inteira. Com relação à música, referente a uma nota musical que vale um tempo. Se compararmos com o tempo, essa figura pode ser associada a um segundo, que serve para criar outras divisões ou multiplicações. E para você entender essa relação de dobro, metade ou outros valores, existe uma sequência organizada de figuras musicais. Cada figura recebe um valor específico e é com base nessa ordem que determinamos o quanto cada uma vale em relação à outra. As figuras musicais seguem uma ordem lógica. Começamos pela semibreve, depois a mínima, depois a semínima, depois a colcheia, a semicolcheia, a fusa e a semifusa. Cada uma dessas figuras representa uma fração da anterior, criando uma relação de durações rítmicas. O próximo passo é atribuir um tempo específico a uma dessas figuras. Ela vai representar uma duração definida. Se a nossa referência for, por exemplo, 1 segundo, todas as outras figuras serão ajustadas proporcionalmente, com base nessa referência inicial. Aqui vamos usar a semínima como referência e atribuir a ela o valor de um tempo. A figura anterior, a mínima, ela terá o dobro do valor da semínima, ou seja, 2 tempos. Já a figura seguinte, a colcheia, ela terá a metade do valor da semínima, ou seja, ela valerá meio tempo. Essa relação proporcional continua permitindo criar diferentes durações a partir da nossa referência inicial. Então temos a semínima que vale um tempo. A figura anterior a ela, a mínima, vale o dobro, ou seja, 2 tempos. Subindo mais uma posição, temos a semibreve, que vale o dobro da mínima, totalizando 4 tempos. Essa multiplicação por 2 é a base para o entendimento dos valores rítmicos. Exatamente isso. A semínima vale 1 tempo, a mínima vale 2 e a semibreve vale 4 tempos. Essa progressão nos mostra como cada figura está diretamente relacionada ao seu valor em tempo. Seguindo essa lógica, as figuras menores têm valores que representam frações do tempo da mínima. Ficando assim, a colcheia equivale a meio tempo, a semicolcheia equivale a 1/4 de tempo, a fusa equivale a 1/8 de tempo e a semifusa equivale a 1/16 de tempo. Essa relação mostra como as figuras se dividem proporcionalmente, criando possibilidades rítmicas cada vez mais detalhadas. Quando falamos 1/16 de tempo, estamos querendo dizer, para completarmos um tempo, são necessárias 16 notas consecutivas. Isso significa que, em 1 segundo, você precisa executar todas essas notas, resultando em um ritmo muito rápido, o que exige bastante precisão e controle. Vamos usar um exemplo prático para tornar mais clara a comparação entre os valores das figuras. Observe o exemplo seguir para entender melhor.
Até o presente momento, nós só estudamos figuras que representam os sons quando eles são tocados, por isso são chamados de valores positivos. Também na música precisamos representar os momentos de silêncio. Para isso, precisamos usar as pausas musicais, que representam os valores negativos. Pode parecer estranho pensar em marcar o silêncio. Afinal de contas, silêncio é a ausência de som, certo? Vamos pensar aqui em um semáforo. Por exemplo, quando ele está verde, os veículos podem atravessar. Mas assim que o sinal fica vermelho, o veículo que está na direção dele deve parar. Se você estiver na posição do sinal vermelho, você é obrigado a parar. É obrigatório que o veículo pare e espere os que estão na direção do sinal verde passar. Porém, mesmo que na direção aonde estão os veículos do sinal verde não tenha veículo passando, você não pode ultrapassar o sinal vermelho, porque você comete e você pode até causar riscos sérios, porque o tempo continua contando e é preciso. Então, para avançar, esse tempo ele deve ser esgotado, liberado, para que o veículo que está em posição do sinal vermelho possa avançar com segurança. Na música funciona quase do mesmo jeito. Mesmo quando não tem som, o silêncio é medido. E funciona dessa forma para que tudo fique dentro do tempo certo. Por exemplo, quando você está tocando, imagine que você está tocando em uma banda, em um grupo. Tem aquele momento que a guitarra ou o violão precisa fazer um arranjo, um solo, e tem aquele momento que ele precisa parar, outro instrumento vai destacar, ou aquele momento em que não tem aquele instrumento. Ele precisa pausar e depois ele precisa retornar novamente. Para isso precisa seguir essa orientação do tempo. E aí é que entra as pausas. E esse tempo, ele é medido para justamente quando o instrumento retornar novamente a tocar junto com os demais, ele possa voltar ali no andamento correto, né, no tempo correto, não causar ali uma estranheza no conjunto que continua tocando. Então, esse silêncio que é causado na música, ele precisa ser bem trabalhado, precisa ter uma precisão no tempo. E é por isso que entra, então, nós chamamos as pausas musicais, com aquele determinado tempo, assim, uma pausa de meio tempo, de um tempo, né? 2, 3, enfim. Aí usa-se, então, as pausas para poder destacar. Imagina em uma partitura, nós temos ali um quarteto de cordas, por exemplo. Aí tem o instrumento 1, 2, o 3 até o 4. Imagine que o início só vai tocar o instrumento 1 e o 4. O 2 e o 3 vai ficar em pausa. Imagine que entre tocando os 3 instrumentos, né? O primeiro tocando, o segundo não toca. O terceiro e o quarto vai estar tocando. Mas no meio lá da partitura, aquela escrita musical aparece novamente dizendo que aquele instrumento precisa entrar naquele exato momento. Então, em medir esse tempo, né, e seguir essas orientações, vai harmonizar, vai cronometrar de forma segura e precisa. Para entendermos o valor de cada pausa, usamos as figuras que representam os sons, mas em suas versões correspondentes para o silêncio. Mas cada figura musical tem a sua pausa equivalente com características visuais específicas. A semibreve tem a sua pausa como um tracinho grosso colocado na quarta linha, de baixo para cima, na partitura. Uma pequena dica para você não esquecer da semibreve, da pausa da semibreve. Por exemplo, você pode pensar, ela descansa em cima, porque a pausa é mais longa. Já a pausa da mínima, ela também é parecida com a pausa da semibreve, porém com uma observação e com uma diferença. Ela é colocada na terceira linha de cima para baixo.
diferente da semibreve, que é de baixo para cima na quarta linha, a semibreve. A mínima é na terceira linha, de cima para baixo. Tomar cuidado para não confundir essas duas pausas aí na partitura. A semínima, sua pausa é representada por um símbolo curvado, semelhante a um pequeno traço sinuoso. Ela é facilmente reconhecida pelo seu design único e exclusivo. A semicolcheia, a pausa segue a lógica da figura, tendo uma haste estilizada, parecida com uma bandeirola. Já as pausas musicais da semicolcheia, da fusa e da semifusa, elas acompanham o número de colchetes dessas figuras. A semicolcheia, ela tem 2 colchetes. Já a fusa, ela tem 3 colchetes. E a semifusa tem 4 colchetes. Então podemos observar que as pausas, elas seguem esse padrão. Isso facilita a identificação dessas figuras. Com essas identificações, fica fácil compreender como cada pausa se relaciona com a sua figura musical correspondente. Com tantas figuras musicais que indicam tanto o som como o silêncio, é importante destacar que a figura que representa um tempo inteiro, ou na nossa comparação, que representa um segundo inteiro, é chamada de unidade de tempo. Ela é a referência central para todas as outras. Uma observação muito importante, não é somente a semínima que pode ser escolhida como unidade de tempo. Você pode usar qualquer uma das figuras da sequência como referência, desde que você aplique a mesma lógica. A figura acima dela, na hierarquia, vale o dobro, e a figura abaixo dela, na hierarquia, vale a metade. No nosso estudo, nós escolhemos o exemplo da semínima porque ela é uma das mais usadas nas músicas populares, servindo como padrão rítmico principal. Depois de entender que um tempo pode ser dividido em diferentes combinações entre sons e silêncios, é importante organizar essas divisões de forma estruturada. Para isso, usamos o compasso, que determina a quantidade de tempos agrupados em cada segmento musical. Essa organização, ela é essencial para dar forma e regularidade ao ritmo, criando padrões claros que orientam a execução e a percepção da música. De forma objetiva, o compasso é como uma moldura que organiza os tempos musicais. Ele estabelece uma estrutura definida para a soma dos valores rítmicos dentro de um determinado espaço sonoro. Essa organização não apenas cria uma base sólida para o ritmo, mas também torna possível identificar o tipo de compasso e as divisões que ele contém, facilitando a compreensão da música como um todo. Para entendermos a importância da organização dos compassos, imagine contar vários segundos sem uma referência de tempo. Por exemplo, se eu bater aqui palmas e tentar acompanhar essas palmas numa organização em segundo, seria: eu estou batendo as palmas, mas não tenho a plena certeza que está correto, se está dentro dos segundos correspondentes. Por exemplo, se eu pedir você para entrar com o instrumento tocando aqui no segundo, né, no quarto segundo ou no terceiro, fica bastante complicado e difícil ter essa certeza dessa medida de tempo. Seria muito complicado, muito difícil manter aí uma precisão. E a organização rítmica resolve esse problema. Agora você imagine, em vez de eu repetir intervalos de 1 segundo sem nenhuma referência, e eu atribuir números a eles,
tipo 1, 2, 3, 4. Quando esses números se repetem em ciclo, tipo 1, 2, 3, 4, a pulsação musical é sempre regular, mantendo intervalos iguais entre os tempos. Se acelerarmos ou desacelerarmos, a proporção entre os tempos permanece constante. Isso é chamado de andamento. Ele define a velocidade da música sem alterar a regularidade do ritmo. Se nós retirarmos o quarto tempo de um compasso quaternário, nós vamos ficar com 3 tempos, formando assim um compasso ternário. Esse tipo de compasso é identificado pela intensidade dos tempos. O primeiro tempo é forte, marcando o início do ciclo. O segundo tempo é fraco. O terceiro tempo também é fraco, criando um padrão mais leve. A contagem em um compasso ternário é fluida e contínua, como 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Estou destacando esses acentos de propósito para você perceber como eles dão estrutura ao ritmo, alternando entre força e suavidade, para criar uma estrutura rítmica básica. Na música Asa Branca, podemos perceber um compasso binário com bastante clareza. A estrutura rítmica dela segue a contagem regular, 1, 2, 1, 2, sendo o primeiro pulso marcado com tempo forte e o segundo marcado com tempo mais leve, característica típica do compasso binário. Esse padrão rítmico dá à música sua fluidez e o balanço característico do gênero nordestino. Além de identificar os compassos pelos acentos e entender aonde cada tempo está localizado, a evidência deles pode variar conforme a música. Em algumas, os compassos são mais claros e mais fáceis de perceber. Em outras, eles se tornam mais sutis. E esta é justamente a beleza da composição musical. Ainda assim, é sempre possível identificar o compasso, pois essa informação é identificada lá no início da partitura, facilitando a leitura e a compreensão da estrutura rítmica da música. Por exemplo, você pode encontrar escrito 2/4 no início de uma partitura. Neste caso, o número 2 indica que o compasso é binário, ou seja, ele é composto por 2 tempos. E o número de baixo, nesse caso aí o número 4, ele representa a unidade de tempo, que nesse caso é a semínima. Isso significa que cada tempo do compasso terá o valor de uma semínima. E a partir dela, podemos calcular as combinações e subdivisões para todas as outras figuras musicais. Se aparecer um 3/4, isso significa que o compasso é ternário, ou seja, ele é composto por 3 tempos. Já se for 4/4, nós temos aí um compasso quaternário, ou seja, composto por 4 tempos. O número de baixo sempre indica a unidade de tempo, e no caso do 4, representa a mínima como referência. Se a unidade de tempo mudar, por exemplo, uma cocheia, uma semicocheia ou uma mínima, o número de baixo também muda, podendo ser 8, 2 ou outro valor, correspondente à figura que representa um tempo. Assim, a estrutura será sempre 2, 3 ou 4 sobre a figura escolhida como unidade de tempo. Outra coisa importante é que os compassos binário, ternário e quaternário também são conhecidos como compassos simples. Existem também os compassos compostos e os compassos mistos, mas eles derivam diretamente dos compassos simples.
ou possui alguma relação com ele. Por isso, entender os compassos simples é essencial, pois ele serve de base para compreender e aplicar os conceitos nos outros tipos de compassos. Agora que você compreendeu toda essa parte teórica, eu sugiro a você aplicar todos esses conhecimentos na prática. Procure explorar como esses conceitos funcionam diretamente na música.